Amando a alguien. E durante essa canção também, Y durante esta canción también, eu estava com aquela convicção no meu coração. yo estaba con esta convicción en mi corazón. Não vamos esperar até o fim do culto para fazer o apelo. No vamos a esperar hasta el final del culto para ser llamado a la salvación. Eu sei, isso é pouco diferente. Yo sé, esto es algo diferente, pero Eu creio que eu estou recebendo algo pelo Espírito. yo creo que estoy percibiendo algo por el Espíritu. Que o Espírito Santo está trabalhando. Que el Espíritu Santo está trabajando. Alguém tem que responder. Y alguien tiene que responder. Eu posso errar. Yo puedo equivocarme, Mas eu estou com essa convicção no meu coração. pero yo estoy con esta convicción en mi corazón. Então, nesse momento, eu quero oferecer Entonces en este momento quiero ofrecer essa oportunidade. esta oportunidad a alguém a alguien que quer receber Jesus, que quiere recibir a Jesús começar uma nova vida. y empezar una nueva vida. A gente estava cantando sobre ruínas Nosotros estábamos cantando sobre ruinas e novos jardins. y nuevos jardines. Alguém quer começar uma nova vida? ¿Alguien hoje quiere à empezar noite? una nueva vida hoy en la noche? Quem quer? ¿Quién quiere? Tem alguém nesse lugar? ¿Hay alguien en este lugar? Não dá para ver, mas talvez o diaconato vai me... Yo no puedo ver, pero los diáconos me van a ayudar. Alguém? ¿Alguien? Não quero deixar para o fim do culto. No quiero dejar para el final del culto. Tem alguém? ¿Hay alguien? Talvez tenha alguém que cresceu num lar evangélico, Tal vez haya alguien que ha crecido en un hogar evangélico, mas saiu do caminho do Pai. pero salió del camino del Padre. Como um filho pródigo que quer voltar hoje. Y à como un noite. hijo pródigo quiere regresar hoy a la noche. Tem alguém nesse lugar? ¿Hay alguien en este lugar? Alguém? ¿Alguien? Alguém? ¿Alguien? Alguém ousado? ¿Alguien osado? Uma pessoa ousada. Aleluia. Aleluya. Aleluia. Aleluya. Aleluia. Alguém mais? ¿Alguien más? Alguém mais? ¿Alguien más? Tem alguém? ¿Alguien más? Tem alguém? ¿Hay alguien? Meu coração tá quase saindo para esse lado. Mi corazón está casi Tem saliendo hacia a este lado. alguém? Tem alguém? ¿Hay alguien? Tem alguém? ¿Hay alguien? Gente, às vezes nesse tipo de momento Gente, en este tipo de momentos existe uma luta no coração da pessoa. existe una lucha en el corazón de la Eu persona. vou, eu não vou. Yo voy o no voy. Uma mistura de culpa, de Una mezcla de culpa y vergüenza, medo, miedo, tantas forças lutando Tantas- para o destino daquela pessoa. tantas fuerzas luchando en el destino de aquella persona. Por isso, oremos nesse momento. Y por esto oremos en este momento. Obrigado, Senhor. Gracias, Señor. Obrigado, Senhor. Gracias, Tem Señor. alguém? ¿Hay alguien? Tem alguém? ¿Hay alguien? Eu vou esperar só um pouquinho mais. Yo voy a esperar un poco más. Amém. Amén. Obrigado. Gracias. Obrigado. Gracias. Obrigado. Gracias. Vou esperar só um pouquinho mais. Voy a esperar un poco más. Eu não estou falando de uma religião morta, não. Yo no estoy hablando de una religión muerta. Eu estou falando de uma vida livre. Yo estoy hablando de una vida libre para desfrutar da presença de Deus. para disfrutar de la presencia de Dios. Não somente no domingo, num culto, No solamente en los cultos del mas domingo, em cada momento da semana. pero en cada momento de la semana. Amigo fiel, Un amigo fiel, parceiro, companheiro. un parcero, un compañero. Nosso Senhor, Nuestro Señor. ninguém como Jesus. Nadie es como Jesús. Meu amigo. Ontem eu estava celebrando o meu nascimento de novo. Ayer yo estaba celebrando mi nuevo nacimiento.
45 anos 45 años com Jesus. con Jesús, Amigo fiel. mi amigo fiel. Tem alguém Hay alguien que não tem certeza que no tiene seguridad dessa amizade eterna. de una amistad eterna, Segurança. seguridad. Tem alguém. Hay alguien, Tô esperando. estoy esperando, Esperando. estoy esperando. Oh, Jesus. Oh Jesús, Jesus. Jesús, Tudo bem. todo bien. Tudo La atrás, atrás. la atrás. Amém. Amém. Seja bem-vindo. Glória a Deus. Gloria a Dios. Gente, vale a pena esperar um pouquinho. Vale la pena esperar un poco más. Amém. Amén. Amém. Posso pedir ao pastor? Voy a pedirle algo al pastor para orar en este momento. Pastor. Pastor, Mira, esta es la decisión más importante en la vida de una persona. La Biblia dice que nosotros recibimos a Jesús y alcanzamos la salvación cuando creemos en nuestro corazón. El hecho de que ustedes caminaron hasta acá es una señal de que creen en Él y que van a aceptar este regalo precioso de la salvación. La única cosa que falta en este momento es confesar con su propia boca que Jesucristo es el Señor y Salvador de su vida. Yo voy a hacer una oración. Todo lo que voy a pedir es que ustedes puedan repetir estas palabras con todo su corazón. ¿Pueden hacer esto? Entonces cierren sus ojos, levanten sus manos y diga así conmigo: Señor Jesús, yo te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Me arrepiento de mis pecados y confieso con mi boca, porque creo en mi corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió por mí, pero resucitó para darme vida eterna y salvación. Gracias por la salvación en mi vida, y a partir de hoy soy hijo de Dios, soy hijo de Dios, en el nombre de Jesús. ¿Alguien puede hacer fiesta en este lugar? Chama a minha atenção essa palavra. me llamó la atención esta palabra que tienes escrita ahí. Significa o quê? ¿Qué significa? Uma palavra em inglês Una palabra en inglés. significa perdão. Significa perdón. Está escrito Está escrito sobre você. sobre vos. Nesse momento, En este momento, perdão. perdón Limpo. limpio. Como uma página branca Como una página en blanco para escrever uma nova história. para escribir una nueva historia. Amém. Amén. Oh, glória a Deus. Gloria a Dios. Obrigado, gente. Gracias, chicos. Obrigado. Oh, glória a Deus. Gloria a Dios. Os anjos celebrando, vibrando Los ángeles celebrando y haciendo fiesta nesse momento. en este momento. Que coisa linda. Qué cosa linda. Glória a Deus. Gloria a Dios. Que privilégio estar com vocês. Qué privilegio estar acá con ustedes. Nesse momento, En este momento, durante o evento, durante el conferência evento, profética, la conferencia profética, hoje à noite. hoy a la noche. Faz muito tempo que estávamos com esse desejo de Hace mucho que estábamos con el deseo de passar esse tempo com vocês. estar este tiempo con ustedes E agora y es ahora. deu certo. Graças Funcionó, a Deus. gracias a Dios. Graças a Deus. Quero ler
quiero leer um versículo no livro de Apocalipse, un versículo en el libro de Apocalipsis durante o louvor. durante la alabanza. Esse versículo voltou à minha mente. Este versículo vino a mi mente. Apocalipse 19 Apocalipsis 19 e versículo 10. y versículo 10. No fim do versículo, mas vamos ler o versículo todo. En el final del versículo, pero vamos a leer todo el versículo. Na verdade, vamos ler o versículo 9 também. Además, vamos a leer el versículo 9 también. Coisa boa. Hay mucha cosa buena acá. Mas nesse contexto de pessoas começando uma nova vida, Pero en com este Jesus, contexto de persona empezando una nueva vida con Jesús, podemos ler versículo 9. vamos a leer el versículo 9. Y el ángel me dijo, escríbeme, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, Nós, somos nosotros. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no la hagas, yo soy siervo tuyo y de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. muito interessante esse momento. Muy interesante este momento. O desejo de adorar o anjo. El deseo de adorar al ángel, O anjo não recebeu a adoração. y el ángel no recibió adoración. Interessante. Es interesante. Sempre apontando Siempre apuntando a atenção la atención àquele que ele é digno a aquel que es digno de receber a glória, de recibir la gloria o louvor. y la alabanza. Jesus. Jesús. Mas interessante. Pero es interesante. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Diz assim, versículo 10. Que el versículo 10 dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Que mantém o testemunho de Jesus. Que mantienen el testimonio de Jesús. Adora a Deus. Adora a Dios. Pois o testemunho Porque el testimonio de Jesus de Jesús é o espírito es el espíritu da profecia. de la profecía. Glória a Deus. Gloria a Dios. O espírito da profecia. El espíritu de la profecía. E o espírito da profecia flui nas ruas. Y el espíritu de la profecía fluye en las calles. Quando estamos alcançando vidas. Cuando estamos alcanzando vidas. O Senhor vai nos dar palavras. El Señor nos va a dar palabras. Os dons do Espírito vão fluir. Los dones del Espíritu van a fluir. Naquele momento, En aquel momento, palabras proféticas proféticas que vão destravar o coração que, daquela pessoa. que van a destrabar el corazón de aquella persona. Às vezes uma imagem, A veces una imagen, uma impressão, una impresión, mas precisamos ter a coragem, pero a necesitamos ousadia tener el coraje y la osadía de falar. de hablar. Por isso a igreja primitiva, Por eso la iglesia primitiva, no livro de Atos, en el libro de Hechos, capítulo 4, num tempo de perseguição, en el tiempo de persecución, eles pediram ao Senhor: ellos pidieron al Señor, Senhor, Señor, precisamos de ousadia. necesitamos de osadía. Pedimos a ousadia, Pedimos osadía, mais ousadia más osadía para falar, para hablar, para testificar. para testificar. Mas tudo isso começa na oração. Pero todo esto empieza en la oración. Hoje à noite queremos falar um pouquinho sobre oração profética. Hoy a la noche quiero hablar un poquito acerca de oración profética. Porque o profético flui daquele lugar Que lo profético fluye de aquel lugar, de intimidade com de intimidad con el Señor, na oração. en la oración. Adoração, sim, La adoración sí, louvor, la alabanza, mas de oração. pero en la oración. Isso é algo tão importante. Esto es algo muy importante. Podemos aprender como fluir com o Espírito Santo na oração. Podemos aprender cómo fluir con el Espíritu Santo en la oración. Isso significa que podemos orar pessoalmente. Y esto em significa casa, que podemos orar personalmente en casa, experimentando o profético nas nossas orações. experimentando lo profético en nuestras oraciones, Mas também quando estamos
orando com outras pessoas. pero también cuando estamos orando con otras personas. Uma aventura no Espírito. Una aventura en el Espíritu. Algo prazeroso. Algo que nos da placer. Queremos falar pouquinho sobre nosso trabalho no Brasil durante esses últimos Quiero hablar un poco de mi trabajo en Brasil en estos últimos tiempos. e apresentar para vocês pouquinho da visão Y presentarles un poquito de la visión do centro de oração, del centro de oración. na base de operações En la base de em operaciones Campina Grande, allá en Campina Grande, em Brasil. en Brasil. A gente não quer apresentar isso como algo Yo no uau, quiero presentar esto como algo, wow, mas queremos mostrar para vocês como o Senhor nos guiou pero quiero mostrarles a ustedes cómo el Señor nos guió e incentivar cada de vocês a incentivar a cada uno de ustedes nessa busca do Senhor. en esta búsqueda del Señor. Fluir profético Un fluir na oração. profético en la oración. O espírito da profecia El espíritu de la profecía começa na oração. empieza en la oración. E na verdade, vendo a vida dos profetas, En verdad, mirando la vida de los profetas modernos, modernos, dos profetas do Antigo Testamento, los profetas del Antiguo Testamento, a vida de Jesus, la vida de o Jesús, maior exemplo, el mayor de ejemplo de profeta, podemos ver a a vida com Deus la vida con Dios diariamente. diariamente. Oração Oración. não como uma obrigação, Oración no como una obligación, mas oração como prazer. pero oración como un placer. Depois da nossa mudança do Reino Unido para Brasil no ano 2017, Después que nos mudamos desde el Reino Unido a Brasil en el año 2017, no início do ano, en el principio del año, a gente estava orando pouquinho sobre o propósito de Deus. nosotros estábamos orando un poco a respecto del propósito de Dios. O Senhor tá querendo fazer o que durante esse tempo? El Señor está queriendo hacer qué cosa en este tiempo. E nossa liderança, o apóstolo Guto, Y nuestros líderes, el apóstol Guto, eles deixaram a gente bem livre ellos nos dejaron con libertad para perceber a direção do Senhor. para percibir la dirección del Señor. Durante os primeiros meses, Durante los primeros meses, eu estava percebendo uma coisa. yo estaba percibiendo alguna cosa. Gente orando, Personas orando, mas uma falta de oração coordenada. pero una falta de oración coordinada. Eu vejo a necessidade Yo veo la necesidad no corpo de Cristo. del cuerpo de Cristo. Não estou falando somente da nossa igreja, No solo hablo de nuestra iglesia, das igrejas Verbo da de Vida, las iglesias Verbo de Vida, mas ao redor do mundo. pero las iglesias alrededor del mundo. O Senhor está trabalhando El Señor está trabajando durante 25 anos, durante 25 años, levantando movimento de oração. levantando un movimiento de oración. Eu já estava percebendo Yo ya estaba percibiendo esse movimento. este movimiento. Posso falar sobre o mês de setembro, Puedo hablar al respecto del mes de septiembre. no ano 1999. En el año 1999 Aconteceu naquele mês sucedió en aquel mes o início de 3 movimentos de oração el principio de 3 movimientos de oración em diferentes partes do mundo. en diferentes partes del mundo. Nos Estados Unidos, En los Estados Unidos, na cidade de Kansas, en la ciudad de Kansas, uma sala de oração começou. una sala de oración ahí empezó. 24/7, 24/7, dia e noite. día y noche. Na verdade, a sala abriu no mês de maio, En verdad la sala se abrió en el mes de mayo, mas chegando no mês de setembro, pero llegando en el mes de septiembre, eles estavam orando. ellos estaban orando 24/7. 24/7. E até hoje, Y hasta hoy, quase 24 anos, casi 24 años, sem fim, sin parar, sem parar, oración. aquele incenso subindo. Aquel incienso subiendo.
ao trono al trono de pessoas, de personas, equipes, un equipo orando orando dia e noite. de día y de noche. Dá para assistir online. Se puede mirar online. IHOP o nome. I hope el nombre. International House of Prayer. International House of Prayer. Oh, glória. Oh, gloria. E tem outras casas de oração. Y hay otras casas de oración Florianópolis, en no Florianópolis, en Brasil, Brasil, outros países, en otros países do mundo. del mundo. O Senhor usando aquele ministério. El Señor utilizando aquel ministerio. No mesmo mês, no Reino Unido, En el mismo mes en el Reino Unido, numa cidade pequena, en una ciudad pequeña, no litoral do país, no sul, en el litoral del país y en el sur, começou um trabalho, oração 24%. empezó un trabajo de oración 24/7. Explodiu ao redor do mundo, Explotó alrededor del mundo, até hoje, hasta hoy, pessoas orando. personas orando. No sudeste asiático, En el sur de Asia, mesmo mês, en el mismo mes, aconteceu o início sucedió el principio de movimento de oração. de un movimiento de oración. E eles estão orando Y até ellos hoje. están orando hasta hoy. Não somente pessoas individualmente, No solamente personas individualmente, mas equipes de oração. pero equipos de oración. Tem poder Hay poder na equipe. en los equipos. Por isso Jesus chamou 12 Por eso Jesús llamó a 12 e também 70 y también a 70 pessoas personas trabalhando juntos. trabajando juntas. Isso funciona, gente. Esto funciona, gente. Eu vejo as equipes dessa igreja. Yo veo los equipos de esta iglesia. Tem poder na equipe. Hay poder en los equipos. A equipe pastoral. El equipo pastoral, Dons diferentes. dones distintos, Mas com o mesmo alvo. pero con el mismo objetivo. Que coisa boa. Qué cosa buena. Mas oração. Pero oración, Precisamos de oração. necesitamos de oración. Oração funciona como os trilhos na frente de um trem. Oración funciona como los rieles delante de un tren. Na oração estamos colocando os trilhos. En la oración estamos poniendo los rieles O trem somente vai passar y el tren solamente va a pasar quando os trilhos estão colocados. cuando los rieles ya están puestos. Na oração estamos. En la oración estamos. Eu cheguei em Campina Grande Yo llegué en Campina Grande para morar. para vivir Eu estava percebendo. y yo estaba percibiendo. Tem gente orando. Hay personas orando. E a gente chegou até hoje Y nosotros llegamos hasta hoy por causa das a orações. causa de las oraciones De várias pessoas. de varias personas. Quem já recebeu a bênção do ministério da Ilha Nico? ¿Quién ya recibió las bendiciones del ministerio de Isla Nicolás? Ela já visitou você. Ella ya vino acá y visitó a ustedes. Que bênção. Qué bendición. O impacto da Ilha El impacto de Isla no ministério Verbo da Vida. en el ministerio Verbo de Vida Tremendo. es tremendo. E muitas outras. Y muchos otros. Outras pessoas contribuindo. Otras personas contribuyendo. Mas quando a gente chegou em Campina Grande, Pero cuando nosotros llegamos en Campina Grande, eu estava percebendo yo estaba percibiendo uma una falta de consistência, de coordenação nas falta de orações. consistencia y de coordinación en las oraciones. Gente, Deus quer fazer algo muito maior Gente, Dios quiere hacer algo mucho mayor através da igreja. a través de la iglesia. Muito maior. Algo mucho más grande. Mas tudo começa Pero todo empieza em oração. en oración. Tudo começa. Todo empieza. Podemos estudar os avivamentos do passado. Podemos estudiar los avivamientos del pasado. No meu país, En no mi Reino país, Unido, en el Reino Unido, a última
visitação do Senhor, la última visitación del Señor, que aconteceu no fim da década 40, que sucedió en el fin de la década del 40, nas ilhas no norte da en las islas Escócia. del norte de Escocia. O que aconteceu? ¿Qué fue lo que sucedió? A presença de Deus, La presencia de Dios, o peso da glória de Deus, el peso de la gloria de Dios, invadió aquelas ilhas. aquellas islas. E as pessoas nas ruas, Y las personas en las calles, caindo embaixo de uma consciência do pecado. cayendo bajo una conciencia del pecado. Mas isso aconteceu por quê? Pero esto sucedió ¿por qué? Porque alguns jovens Porque algunos jóvenes e também algumas senhoras y también algunas señoras com 80 anos con de 80 idade años de edad estavam orando estaban orando e pedindo ao Senhor y pidiendo al Señor uma mobilização de oração, una movilización de oración, vendo coisas sobre o futuro, viendo cosas sobre lo futuro, percebendo que Deus estava percibiendo pronto que Dios estaba listo para se manifestar para na manifestarse comunidade. en aquella comunidad. Entendemos que Deus, Entendemos Mais do que que a Dios, gente. pero ¿por qué nosotros? mais do que Más que nosotros. Ele quer Él quiere se manifestar, manifestarse. Ele quer mover Él quiere el mover, uma colheita. una cosecha. Eu creio que a gente vai ver a última colheita Yo creo que nosotros vamos a ver la última cosecha antes do retorno do Senhor antes del Jesus. regreso del Señor Jesús. Podemos ver os sinais. Podemos ver las señales. E na livraria Y en la librería, en Verbo Shop, temos dois livros, tenemos 2 os libros, primeiros 2 volumes los primeros 2 volúmenes da série sobre os tempos do fim, de la serie de los tiempos del fin, do meu pastor Derek Walker, de mi pastor Derek Walker, da Igreja Bíblica de Oxford, no Reino de Unido. la Iglesia Bíblica de Oxford, en Reino Unido. Lendo aqueles livros, vocês vão entender. Leyendo aquellos libros ustedes van a entender. Maranata, Senhor. Maranata, Señor. Os sinais, Los señales, tudo sendo cumprido. todo siendo cumplido. O tempo chegando. El tiempo llegando. Mas na misericórdia de Deus, Pero en la misericordia de Dios, Ele quer mais uma colheita Él quiere una cosecha para alcançar uma humanidade para alcanzar perdida. una humanidad perdida. E por isso Y por esto precisamos de necesitamos uma de una oração. base de oración. Uma base. Una base. Não estamos comprando um mover de No Deus estamos comprando el mover de Dios com as nossas orações. con nuestras oraciones. No, É somente uma resposta es solamente una respuesta a uma coisa que Deus já está querendo. a una cosa que Dios ya quiere. E Ele está esperando o seu povo na terra. Y Él está esperando a su pueblo de la tierra. Porque Ele trabalha conosco. Porque Él trabaja con nosotros. Uma parceria. Es una parcería Desde o jardim desde el jardín com Adão. con Adán. É uma parceria. Es una parcería. Ele quer andar com a gente. Él quiere caminar con nosotros, Compartilhando o coração compartiendo de su corazón. dele. Esse fluir Este fluir profético profético começa naquele lugar de empieza oração. en aquel lugar de oración. E durante os primeiros meses, Y durante los primeros meses eu estava meditando pouquinho yo estaba meditando un poco sobre a vida do pastor Bud, sobre la vida del apóstol Bud, o fundador desse ministério. el fundador de este ministerio, Verbo de Vida. Nos últimos anos, En los últimos años, o que ele queria implantar, ¿qué era lo que él quería implantar? na verdade, ele deu En nos la verdad, últimos anos él dio en los últimos años para implementar, para fundar para implementar y fundar o centro de cura. el centro de cura. E querendo ver o centro de cura em todas as igrejas Verbo da Y Vida. queriendo ver el centro de cura y de sanidad en todos los verbos de vida. E ele pegou o
modelo do centro de cura Y él agarró el modelo del centro de cura que existe no Rema, em Tulsa, que nos existe en Estados Rema, en Unidos. Tulsa, en los Estados Unidos. O irmão Reagan começou aquele trabalho El hermano Hagen empezó aquel trabajo no primeiro dia de outubro en el primer día de octubre 1979. 1979 Está continuando y está continuando até hoje. hasta hoy. Mas ele começou não somente centro de cura. Pero él no solamente empezó el centro de cura, Naquele dia ele começou centro de oração. en aquel e día él cura. empezó un centro de oración y cura. Nos primeiros meses eu estava pensando. En los primeros meses yo me quedaba pensando, Temos o centro de cura. tenemos el centro de cura, Cadê o centro de oração? ¿dónde está el centro de oración? Eu compartilhei com Rafa Marx, Y yo compartí esto con Rafa Marx, o diretor do centro de cura. el director del centro de cura, E ele estava vibrando porque ele estava percebendo y él se quedaba vibrando porque estaba percibiendo uma falta una falta, de uma oração mais coordenada. la falta de la oración más coordinada. Então a gente começou Entonces nosotros empezamos pensando sobre sobre centro de oração. el centro de oración. Eu estou falando tudo isso não somente para chamar a atenção à nossa obra, Yo no solamente estoy hablando esto para llamar la atención a nuestra obra, mas eu tenho fim para chegar. pero tiene un propósito a donde quiero llegar. Mas durante os primeiros meses, Pero durante los primeros meses, o Senhor estava falando comigo. el Señor estaba hablando conmigo. Eu quero levar meu povo Yo quiero llevar a mi pueblo do dever de oração del deber de oración para o prazer. para el de placer de la oración. Do dever de oração. Del deber de la oración. O dever. El deber. Todo crente tem que orar. Todo cristiano tiene que orar. Tem que orar. Tiene que orar. Todo mundo sabe disso. Todos saben de esto. Tem que orar. Tienen que orar. Eu sei. Yo sé. Então vamos orar. Entonces vamos a orar. Baixando a cabeça, Bajamos la cabeza. fechamos os olhos. Cerramos nuestros ojos. Oh, Senhor. Oh, Señor. Que isso, gente? ¿Qué es esto, gente? Esse peso, a Es un peso, obrigação. una obligación. Tem que orar. Tenemos que orar. Tem que passar tempo Tenemos que pasar tiempo. com o Criador do universo. Tenemos que pasar tiempo con el creador del universo. Quão entediante. Cuán aburrido. Passar tempo Pasar tiempo com Deus Todo-Poderoso. con el Dios Todopoderoso. Com Deus que sabe de tudo. El Dios que sabe de todo. Deve ser muito entediante. Debe ser algo muy aburrido. Passar tempo Pasar tiempo com uma pessoa assim. con una persona así. Que miséria, gente. Esto es una miseria. Uma mentira do inimigo. Una mentira del enemigo. E ele quer mexer com a mente da igreja. Y él quiere mover con la mente de la iglesia. Aquela religiosidade. Aquella religiosidad. Existe um espírito religioso. Existe un espíritu religioso Fede, viu? que huele mal. Cheiro de morte. Olor a muerte. Tem que orar. Tenemos que orar. E às vezes existe essa igreja não. Eu não Y, tô y falando a veces dessa yo no estoy hablando Calma. de esta iglesia. Calma. 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 Eu tô falando dos ingleses, dos Yo estoy hablando de los britânicos. ingleses. De los británicos. Mas, por exemplo, o pastor, alguém chama o povo para orar. Pero por ejemplo, el pastor llama a la gente para orar. Vamos orar. Vamos a orar. É assim mesmo? ¿Es así? Passar tempo ¿Pasar tiempo? com o dono do universo, Con el dueño del universo. a pessoa mais brilhante, La persona más brillante. gloriosa Gloriosa. nesse universo. En este universo.
O Senhor quer levar a igreja, tirar El Señor a quiere igreja llevar y sacar la iglesia daquela miséria, de la miseria, do dever del deber de oração. de oración. Vamos orar. Vamos a orar. Eu não estou falando somente das igrejas tradicionais. Yo no onde solo eu hablo de las cresci, iglesias tradicionales donde yo crecí. mas eu estou falando do meu povo. Yo estoy hablando de mi pueblo, O povo pentecostal. el pueblo pentecostal, O povo que recebeu o batismo do Espírito el Santo. pueblo que recibió el bautismo del Espíritu Santo. Que isso, ¿Qué es gente? esto, gente? A Adriana estava falando ontem de manhã, Adriana estaba hablando ayer por la mañana, balbuciando em línguas. balbuceando en lenguas. No automático. En lo automático. Que isso, gente? ¿Qué es eso, gente? Dentro de nós, Dentro de nosotros, uma fonte inesgotável una fuente inagotable de água viva, de agua viva, de vida, de vida, de alegria. de alegría, Uma fonte, una fuente, poço. un pozo. E a minha boca funciona Y mi boca funciona como balde como un balde que vai descer no poço que va a bajar en el pozo e tirar a água. y sacar el agua. Às vezes parece seco, né? A veces parece seco, ¿no? Mas vamos. Pero vamos, O balde el descer. balde bajando E vamos. y vamos. Às vezes a gente para. A veces paramos Logo no momento quando a balde chega na água. justo cuando el balde llega en el agua, Nem dando tempo para encher o balde. ni dar el tiempo para llenar el balde. A oração é uma coisa seca. La oración es una cosa seca, ¿no? Assim, obviamente Así, sim. obviamente que sí. Mas vamos deixar Pero vamos a dejar entrar na água. el balde entrar en el agua. Deixando os rios Dejando los ríos fluyendo. Estamos experimentando o prazer na oração. Estamos experimentando el placer de la oración. Eu não estou falando tudo isso para condenação, Yo no estoy hablando todo esto para condenación, mas eu como abismo chamando outro abismo. pero estoy hablando como un abismo llamando al otro abismo. Eu quero mostrar uma coisa da palavra. Yo quiero mostrarles algo de la palabra. No Salmo 16, En el Salmo 16 diz assim: dice así: na tua presença, en tu presencia plenitude hay plenitud de alegria. de alegría. Alegria. Alegría, Alegria. alegría, Alegria. alegría. Oração. Oración, Algo prazeroso. algo que da placer, Algo alegre. algo alegre. Sim, existe lamento. Sí, existen los lamentos, Às vezes dor de parto. muchas veces dolores de parto,
Entendo isso. Entiendo esto. Existe um choro pelo Existe Espírito, un llanto por el Espíritu, vendo pessoas perdidas, viendo personas perdidas, se identificando com elas, identificándose con ellas, entrando na brecha na oração, entrando en la brecha de la oración para resgatar pessoas para rescatar personas através das nossas orações. a través de nuestras oraciones. Entendo, existe, Entiendo, existe, mas dá para perceber pero se puede percibir. até quando a gente está entrando naquele lugar ¿Hasta cuándo estamos entrando en aquel lugar de intercessão, de intensa, intercesión intensa, orando, orando, chorando. llorando? Vem um rompimento Viene un rompimiento e depois y después a gente começa nosotros empezamos a a reír. Ah, alegria, Alegría, alegria, alegría. alegria do Senhor, nossa força. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Alegria do Senhor. La alegría del Señor. Essa alegria vem de onde? ¿Esta alegría de dónde viene? Vem dele. Viene de Él, Pertence a ele. pertenece a Él. Falei sobre meu novo nascimento Yo hablé al respecto de mi nuevo nacimiento. com 16 anos de idade. Con 16 años de edad, Voltei para a escola regresé a la escuela e todos os meninos da escola estavam perguntando, né? y todos los chicos de la escuela se preguntaban, ¿no? Você está bebendo o quê? ¿Vos qué estás tomando? Porque meu rosto Porque mi rostro mudou completamente. cambió completamente. Uma luz, Una luz, uma alegria. una alegría. Aconteceu com vocês? ¿Sucedió esto con ustedes? Algo mudou ¿Algo cambió quando você recebeu Jesus? cuando ustedes recibieron a Jesús? O céu mais azul, El cielo más azul, cores mais brilhantes. colores más brillantes, Mas ao longo do caminho, às pero a lo vezes, largo del camino a veces a gente fica nosotros nos quedamos separados daquele lugar de alegria. de aquel lugar de alegría. Não deve ser assim. No tiene que ser así. Deus tem algo muito mais para nós. Dios tiene algo más para nosotros. Uma alegria que ferve, Una alegría que hierve, que está borbulhando, que está haciendo burbujas, transbordando. transbordando. Qualquer coisa que bate contra nós. Cualquier cosa que nos golpea en contra de nosotros. Isso é sobrenatural, gente. Esto es sobrenatural. 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 Vamos para o livro de Isaías. Vamos al libro de Isaías. Isaías capítulo 12. Isaías capítulo 12. Muito obrigado, Senhor. Gracias, Señor. Vamos começar com o versículo 2. Vamos a empezar con el versículo 2. Vamos. Isaías 12, versículo 2. He aquí Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación. Ja, ja, ja. Com alegria. Con alegría, Com alegria. con alegría, Falando hablando de uma comunhão com Deus. de una comunión con Dios, prazeroso. con placer, Tirando sacando do poço. del pozo, Com alegria. con alegría, prazer. con placer, Fluindo fluyendo com Deus. con Dios Na oração. en la oración. E na verdade isso é a oração profética. Y en verdad esto es oración profética, Porque estamos nos identificando porque com nos Ele. estamos identificando con Él, Ouvindo o coração dele. escuchando su corazón E falando o que ele tem no y hablando coração. lo que Él tiene en su corazón, Sendo o porta-voz dele. siendo un portavoz de Él Nessa terra. en esta tierra.
transmitiendo o som do seu coração el sonido de su corazón e molhando a nossa sociedade, y mojando nuestra sociedad, nosso país. nuestro país. Ontem à noite na conferência, Ayer a la noche en la conferencia eu falei um pouquinho sobre um avivamento na década de 50 nesse país. yo hablé un nessa poco al cidade. respecto del avivamiento en la década del 50 en esta ciudad. Começou tudo na Empezó oração. todo con oración, Oração. oración E uma oração profética. y una oración profética, Uma oração. una oración, Comunhão, intimidade. comunión, com Deus. intimidad con Él. Isso é algo que pertence a todo mundo. Esto es algo que pertenece a todo el mundo E não somente aos ministros. y no solamente a los ministros. O prazer El placer de trabalhar de trabajar com Deus con Dios na oração. en la oración. Obviamente, oração não é somente trabalho. Obviamente com Deus. oración no es solamente trabajo. Quer falar um pouquinho? ¿Quiere hablar un poco? Oração profética, hã? Oración profética, Trabalhando juntamente com Deus. trabajando juntamente con Dios. Continuando isso que Simon estava falando. Continuando con eso que Simon estaba hablando, Quando a gente estava orando cuando estábamos orando em Campina Grande sobre o centro de oração, en Campina Grande acerca del centro de oración, o Senhor mostrou para a gente, o Senhor nos deu uma visão Dios nos ha dado una visión de uma cirurgia de coração, de peito aberto. A gente fala no Brasil, né? Cirurgia de coração de peito aberto. una cirugía de corazón de pecho abierto, Vocês falam assim na Argentina? a cielo abierto. A cielo aberto. Corazón a cielo abierto, dijeron. La cirugía cuando se abre totalidad del pecho. Ok? Em muitos países não fazem mais esse tipo de cirurgia, En muchos países ya no se hace más ese tipo de cirugía, de cortar o seu tórax, serrar. de abrir el tórax. Nós sabemos que é uma cirurgia invasiva. Es una cirugía muy invasiva. E em alguns lugares eles fazem aquela que faz os furinhos, né? Eu não estou usando os termos certos, mas a cirurgia que faz os furinhos, eles fazem a cirurgia de coração sem ser tão invasiva. Hay algunos lugares que no hacen más esa cirugía de cielo abierto, sino que hace con agujeritos. Então o Senhor nos deu essa figura, essa imagem. Entonces Dios nos ha dado esta figura, esta imagen, E o Senhor disse, esse ministério passou por algumas cirurgias desse tipo. el Señor nos dijo que este ministerio ha pasado por cirugías de este tipo, Figurativamente falando. figurativamente hablando, Mas que algumas poderiam ter sido evitadas. pero que algunas podrían haber sido evitadas. E que o centro de oração seria como um desentupidor de artérias. Que el centro de oración sería un destapar de arterias, Um desentupidor de veias. un destapar de venas, Para que a cirurgia nunca fosse necessária. para que la cirugía nunca sea necesaria. E o que é isso? ¿Y qué es eso? Orações proféticas. Oraciones proféticas. Orações proativas em vez de orações reativas. Oraciones proactivas al revés de oraciones reactivas. Orações que evitam fogo em vez de orações que apagam somente fogo. Oraciones que evitan el fuego al revés de que apaguen el fuego. E como é que nós podemos orar assim? ¿Y cómo podemos orar así? Somente com o Espírito Santo. Solamente con el Espíritu Santo. E o verso que o Senhor nos trouxe, né? O versículo que o Senhor nos trouxe foi Efésios capítulo 6, versículo 18. Y el versículo que Dios nos ha dado es Efesios, Capítulo 6, versículo 18. E a gente vai ser bem breve, eu sei que a gente está quase no capítulo 6, versículo 18. final. Que diz assim, Ahí voy a abrir. capítulo 6, versículo 18. Ahí va.
Pode ler, por favor? Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Estamos falando de oração profética. Estamos hablando de oraciones proféticas. E orar em todo o tempo, com todo tipo de oração, Orar en todo tiempo con todo tipo de oración no Espírito. en el Espíritu. O que é que significa no Espírito? ¿Qué significa en el Espíritu? Aí a continuação do versículo diz assim: Y la continuación del versículo dice así: e orando por todos os santos. y orando por todos los santos. Como é que eu oro por todos os santos? ¿Cómo oro por todos los santos? Você já se perguntou isso? ¿Ya te has preguntado eso? Como é que eu oro por todos os santos? ¿Cómo oro por todos los santos? Se eu não sei tudo a respeito de todas as pessoas. Que si yo no sé todo acerca de todas las personas, Só existe uma forma de orar por todos os santos: solo hay una manera de orar por todos los santos, sendo guiado pelo Espírito Santo. siendo guiado por el Espíritu Santo. Não orando da minha cabeça, No orando de mi cabeza, mas orando do meu espírito, onde o Espírito Santo habita. orando por el Espíritu, donde el Espíritu Santo habita. Dependendo do Espírito Santo, Dependiendo del Espíritu Santo, recebendo instruções dele. recibiendo instrucciones de Él. O Senhor também nos trouxe o versículo João 16:13, que diz: El Señor también nos trajo Juan 16:13, que nos dice: e o Espírito Santo nos fala a respeito das coisas que hão de vir. y el Espíritu Santo nos habla de las cosas que han de venir. Efésios 6:18 está falando de orações no Espírito. Efesios 6:18 está hablando de oraciones en el Espíritu. E existe duas definições aí. Você pode pensar no Espírito, oração em línguas. Hay dos definiciones. Podés pensar en oración en el Espíritu como oración en lenguas, Mas orar no Espírito também significa um lugar de orar. pero orar en el Espíritu también significa un lugar de orar. Não somente como orar. No solamente cómo orar, Onde eu estou mais consciente das coisas do céu do que das coisas da terra. donde estoy más consciente de las cosas de los cielos que de la Eu tierra. estou mais consciente de Deus do que os problemas. Estoy más consciente de Dios que de los problemas. Orando no Espírito. Orando en el Espíritu. Você já orou assim? Você recebe uma notícia de um acidente, por exemplo. ¿Ya oraste así? ¿Escuchás una noticia de un accidente, por ejemplo? O que foi que aconteceu? ¿Qué fue que pasó? Isso. ¿Eso? Ora, mamá, Como foi desse jeito? ¿Cómo fue de esta manera? O carro virou? El auto se volcó. E a intensidade da minha oração, ela é baseada o quão ruim foi a notícia. Y la intensidad de mi oración es cuánto mala fue la noticia, É o que chamamos de orações emergenciais. que llamamos de oraciones de emergencia. O balbuciada emergencial, né? El balbucear emergencial. Você está pensando em tudo. Vos estás pensando en Você todo. está conectado com tudo o que está acontecendo. Estás conectado con todo lo que está sucediendo, Menos com o Espírito Santo. menos con el Espíritu Santo. Vocês estão entendendo? ¿Están entendiendo? É por isso que às vezes nós não temos as respostas de nossas orações. Es por eso que muchas veces no tenemos la respuesta de nuestras Porque oraciones. em vez de conectar a nossa boca com o nosso espírito, Porque al revés de conectar nuestra boca con nuestro a espíritu, gente conecta a nossa boca somente com a nossa mente. conectamos no solamente nuestra boca con nuestra mente. Orando todo tipo de oração no Espírito. Orando todo tipo de oración en el Espíritu. Ou seja, guiado pelo Espírito. O sea, guiado por el Espíritu. Mais consciente do céu do que da terra. Más consciente de los cielos que de la tierra. Orando de lugar do alto, vendo como Deus vê. Orando de un lugar del alto donde Dios ve. Orando de lugar do alto, acima das nuvens. Orando de un lugar arriba de las nubes. Orações
proféticas. Oraciones Muitas proféticas. vezes nós queremos ser usados nos dons, né? Muchas veces Na queremos rua, ser por usados en los dones, en las calles, Mas começa nesse lugar, pero empieza en este lugar, desenvolvendo o nosso espírito, desarrollando nuestro espíritu, desenvolvendo a nossa percepção desarrollando nuestra percepción, de ver como Deus vê, de mirar como Dios mira, de ver as coisas como Deus vê, de ver las cosas como Dios de ve, ver pessoas como Deus vê. de ver personas como Dios ve. Como é que eu vou orar por todos os santos? ¿Cómo voy a orar por todos los santos? Eu só posso orar, gente, guiado pelo Espírito Santo. Solo puedo orar guiado por el Espíritu Porque Santo. o Espírito Santo é aquele que sabe tudo sobre todos. Porque Él es aquel que sabe todo sobre todos. E eu não sei tudo sobre todos. Y yo no sé todo sobre todos. Amém? Amén. Eu vou dar o exemplo da lista, mas eu não sou. Eu vou dar um exemplo da lista de oração. Yo voy a dar un ejemplo de una lista de oración, Mas eu não sou contra a lista de pero orações. no soy en porque contra de eso. Elas são úteis. Ellas son útiles. Paulo orou por pedidos de oração. Pablo oró por pedidos de oración. Ele fez pedidos de oração. Él hizo pedidos de Tá oración. ok. Ok. Ok orar pelas necessidades que estão acontecendo. Está bien orar por las cosas que están Isso é sucediendo. cristão, isso é bíblico. Eso es cristiano y es bíblico. Mas se esse é o único tipo de oração que oramos, Si es el único tipo de oración que oramos, orando pelas circunstâncias, orando por las a circunstancias, gente está sendo guiado pelo quê? ¿estamos guiados por qué? Uma pergunta. Es una pregunta. O Senhor tem mais. El Señor tiene O más. Senhor quer nos mostrar mais. Dios quiere mostrarnos O más. Senhor não quer mostrar somente ao pastor, ao profeta. O Senhor quer mostrar a você. E a Dios no mim. quiere mostrar solamente al pastor, al profeta, pero a vos y a mí. Coisas sobre pessoas. Acerca de Coisas personas, sobre o futuro. cosas del futuro, De pessoas. de personas, De lugares. de lugares, Situações nas nações. situaciones en las Deus naciones. quer mostrar para você e para mim. Dios quiere mostrar a mí y a vos, Mas eu tenho a minha lista. pero tengo mi lista. 20 pessoas que eu oro todo dia. 20 personas que oro todos los Aí eu días. começo a orar pela primeira. Pai, Empieza abençoa a essa orar por la pessoa. primera. Abençoa essa pessoa, Senhor. Bendice a esta No persona, nome de Señor, Jesus. en nombre de Jesús. Enche ela do conhecimento da verdade. Llena ella del conocimiento de la verdad. Abençoa a segunda pessoa, Pai. Bendice a la segunda Prospera persona, ela. prospera Aí você ella. ora com fogo. Ahí oras por fuego Até a 10ª. hasta la 10ª. Aí você chega e põe a mão sobre o resto da lista e diz: E- abençoa o resto, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Impones la mano arriba de la lista y dice, bueno, bendecí el resto en nombre de Jesús. Mas naquele dia, Pero en aquel día, naquela hora específica, en aquel momento específico, algo estava acontecendo com a 20ª. algo estaba sucediendo con la 20ª. E você nunca chegou na 20ª. Y vos nunca llegaste en la 20ª. Por quê? ¿Por qué? Guiado pela mente. Guiado por la mente. Eu posso fazer uma lista guiada pelo Espírito. Yo puedo hacer una lista guiado por el Espíritu. Entende? ¿Entendés? Existe um nível de oração, gente, Existe un nivel de oración, que é gente, divertido. que es copado. Orando com o Espírito Santo. Orando con el Espíritu Santo. Sendo guiado pelo Espírito Santo. Siendo guiado por el Espíritu Santo. Orações proféticas na sua casa. Oraciones proféticas en tu casa. E como é que eu faço? ¿Y cómo hago? Começando orando em línguas. Empezando orando en lenguas. Graças a Deus pela oração em línguas. Gracias a Dios por la oración en Porque, lenguas. gente, vai chegar uma hora que eu já falei todas as palavras em português. Porque va a llegar un momento que yo ya he hablado todas Español. las palabras en español y en portugués. Já falei tudo que eu sabia. Ya hablé todo lo que sabía. E não vai ser o suficiente. Y no va a ser el Porque suficiente. eu não sei de tudo. Porque yo no sé de todo. E o Senhor não quer somente lhe dar línguas diferentes também, El Señor no quiere solamente darte lenguas distintas, mas interpretação de línguas. Nem pero la oração. interpretación de lenguas también. Nem sempre ele vai dar toda a interpretação, Ni siempre va a dar toda la porque interpretación, não é necessário. porque no es Às necesario. vezes você vai orar coisas Pero a veces va a orar e o cosas Senhor não vai te revelar tudo, y el Señor no te va a dar la revelación de todo, porque não é da sua conta, nem da minha pero conta. que no es de tu incumbencia, no tenés que saber todo.
E eu sei que o tempo já está avançando, mas eu vou dar só esse exemplo. Yo sé que el tiempo ha avanzado, pero voy a dar ese ejemplo Do irmão Reagan. del hermano Hagen. E foi um testemunho que me abençoou muito. Fue un testimonio que me ha bendicho mucho. No centro de oração, a gente ora muito em línguas. En el centro de oración oramos mucho en E lenguas. quando falamos em português, tem que ser pelo Espírito. Y cuando hablamos en portugués, tiene que ser por el Espíritu. Ou um versículo que o Espírito Santo traga, O un versículo que el Espíritu Santo traiga. orações proféticas. Oraciones proféticas. Sempre nessa expectativa de Deus estar Siempre en revelando esa coisas. expectativa de Dios está moviendo cosas. Se colocando como dependentes do Espírito Santo. Se poniendo como dependientes del Espíritu Porque eu Santo. não sei de tudo. Porque yo no sé de todo. Mesmo que eu tenha ensinado no Remas 20 anos sobre oração, Mismo que haya enseñado en Rema por 20 años acerca de oración. eu não sei orar como convém. Yo no sé orar como conviene. Porque é o Espírito Santo que vai me conduzir. Porque el Espíritu Santo que me va a conducir. Eu sei os versículos, os tipos de oração, sim, na minha cabeça. Yo sé los versículos, los tipos de oración en mi cabeza. Mas é Ele que vai trazer o versículo certo. Pero es Él que va a traer el versículo correcto. Davi era um homem de guerra. David era un hombre de Um guerra. homem que tinha experiência. Un hombre que tenía experiencia. Um homem que tinha estratégia, sabia estratégia de guerra. Que sabía estrategias de guerra. Mas mesmo na sua cabeça, sabendo o que fazer, Pero mismo en su cabeza, sabiendo qué hacer, ele perguntou ao Senhor, Pai, o que eu... Ele perguntou ao Senhor, o que eu faço? él preguntó al Señor, ¿qué hago yo? Qual a estratégia que eu faço aqui para essa ¿Cuál guerra? es la estrategia para eso? Se humilhando diante do Senhor. Humillándose delante del Señor. Reconhecendo, eu não sei de tudo. Reconociendo, yo no sé de todo. E o exemplo do irmão Reagan, El ejemplo del hermano Hagen, isso foi há muitos anos atrás. eso fue muchos años hacia atrás. Um homem estava orando por 3 meses em língua, intercedendo. Um homem experiente de oração. Un hombre experiente de oración estaba orando 3 meses en lenguas. Um homem experiente em Un oração. hombre experiente en oración. Que conhecia o Espírito Santo. Que conocía el Espíritu E Santo. por 3 meses orando, Y por 3 meses orando, ele só conseguia dizer 2 palavras em inglês. él solo lograba decir 2 palabras en inglés. Cookie and candy. É bombom e biscoito. Bombones y galletas. Imagina você orando em línguas. Imagínate vos orando en lenguas, Sua cabeça vai dizer, você é um doido. tu cabeza te va a decir, sos loco. Mas ele conhecia o Espírito Santo. Pero él conocía el Espíritu Santo. Havia uma unção. Había una unción. Ele estava dependente do Espírito. Él estaba dependiente del Espíritu. E ele orava. Y él oraba. Cookie and candy. Galletas y bombones. E o irmão Reagan estava passando pela cidade. Y el hermano Hagen estaba pasando por la ciudad. E ele foi compartilhar com o irmão Reagan sobre sua experiência. Y él fue a compartir con el hermano Hagen acerca de su experiencia. O irmão Reagan sorriu. Y el hermano Hagen dio una sonrisa. E ele disse, cookie and candy são minhas netas. Él dijo, galletas y bombones son mis nietas. Era o apelido delas. Era el apodo de ellas. Para encurtar uma longa história, Para dejar más cortita la historia, ele estava intercedendo pela família, a filha do irmão Reagan, aquela família das netas, né? Os pais e as filhas. Ele estava intercedendo sem saber. él estaba intercediendo sin ¿Quién saber era? acerca por la familia, por las hijas y nietas del hermano Hagen. E aquela família acabou se mudando para a cidade daquele homem onde ele orava e sendo os pastores, os pais, as meninas, os pastores dos jovens da igreja onde, né, que o homem participava. Né, La familia pasó a vivir, mudóse para esta ciudad donde estaba este hombre experimentado en oración y pasó a ser los pastores de los jóvenes en una iglesia allá. Por que eu estou falando sobre esse testemunho? ¿Por qué estoy hablando acerca de este É testimonio? testemunho bem extremo, Es un testimonio muy extremo, mas ele é possível quando pero nós él somos es dependentes. do posible Espírito. cuando somos dependientes, Orando no Espírito, orando en el Espíritu, sendo guiados pelo Espírito, siendo guiados por el Espíritu, dependendo do Espírito Santo, dependiendo del Espíritu com Santo, expectativa que os dons vão operar. con expectativa que los dones van a obrar. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, coisas sobre o futuro. Palabra de conocimiento, de sabiduría acerca del futuro. Interpretação quando necessária de línguas. Interpretación cuando es necesario de lenguas. E isso é para você e
para mí. Eso sos para vos, es para mí. Está disponível. Estar disponible. A única coisa que nós precisamos fazer é se abrir, La única cosa que necesitamos hacer es abrirnos para eso. desejar isso, Desear eso. abrir espaço para isso intencionalmente. Abrir espacio para eso de manera intencional. Sim, na minha vida devocional, Sí, en mi vida devocional. mas também aqui na igreja. Pero acá en la iglesia Quando también. você ora com outra pessoa, Cuando oras por otra persona. orando juntos, Orando há juntos. poder na oração coletiva. Hay poder en la oración colectiva. A gente tem visto isso no centro de oração. Tenemos visto eso en el centro de oración. O centro de oração é lugar de intercessão. El centro de oración es un lugar de É intercesión. específico para intercessão. Específico para intercesión. Mas é um lugar onde nós podemos orar juntos, porque vemos o poder de estarmos juntos. Es un lugar donde podemos orar juntos y ver el poder de estar juntos. A gente experimentava. Eu lembro quando o Senhor falou para mim, né? Eu estava experimentando interceder sozinho. Yo me acuerdo cuando Dios habló conmigo, yo estaba experimentando el poder de orar sola. Mas Ele falou para mim, Pero Él me habló a mí. existem lugares em oração. Existen lugares en oración. Existem lugares em intercessão Hay lugares de intercesión que você só vai com o outro. que vos solo vas con otro, Com o corpo. con el cuerpo. Porque Deus designou assim. Porque Dios ha dicho así. Precisamos um do outro. Necesitamos uno de los Há otros. coisas em você que vai destravar coisas em mim quando oramos juntos. Hay cosas en vos que me va a destrabar cosas en mí cuando estamos juntos. E nós podemos perceber sobre coisas em outros lugares, Y nosotros podemos percibir cosas en otros lugares, sobre outras pessoas. sobre otras personas. E salvar vidas Es salvar vidas através das nossas orações. a través de nuestras oraciones. Colocar os trilhos. Poner los rieles. Orando pelas universidades que nós estamos estudando. Orar por las universidades que estamos Orando estudiando. pelos professores. Orando por los maestros. Orando pelos nossos empregos, pelas pessoas com quem trabalhamos. Por nuestros empleos, por las personas que trabajan con nosotros. Pai, mas eu não sei como orar. Padre, pero yo no sé cómo Pai, orar. mas eu coloco aquele professor, Senhor, diante de Ti agora. Pero pongo a aquel maestro delante de ti. Ele é tão duro, Él es tan duro, coração tão endurecido, um ateu tão corazón tan agressivo. duro, un ateo tan Eu agresivo. coloco ele diante de Ti. Yo pongo él adelante de ti. Sunagara manigueire vararashi. Yabra mamaga sororo sososo. Yara gadaradas. Aí o Senhor te revela que ele teve talvez uma infância dolorosa. A veces Dios te revela que él tuvo una infancia muy dolorosa, Forçado a ir na igreja, um espírito religioso oprimindo. forceado a ir a la iglesia, un espíritu religioso actuando sobre él. Ou talvez foi abusado sexualmente. O por um sufrió un padre, acoso, infelizmente, isso acontece. un acoso Un cuando padre o niño un de hombre un padre, dentro da de un iglesia. niño, de una otra persona dentro de la iglesia. Deus vai revelar coisas. Dios va a revelar cosas E a gente pode orar especificamente. y nosotros podemos orar específicamente, Precisamente. precisamente. Deus pode trabalhar nos corações de pessoas. Y Dios puede trabajar en los corazones de las Mas, personas. gente, os dons proféticos, eles não acontecem no vácuo. Las oraciones proféticas no suceden en lo vacuo, Mas de um lugar de compaixão. pero en un lugar de compasión, Que vem de um lugar de oração. que vienen de un lugar de oración, De sentir o que Deus sente. de sentir lo que Dios siente. E Ele, mais do que nós, Ele quer mostrar para nós. Y Él más que nosotros quiere mostrar a nosotros. Amém? Vamos ficar de pé. Amén. Pónganse A de gente falou pie. das universidades. Hablamos de las universidades. Sei que é um culto diferente. Vamos orar. Sé que es un pouquinho culto em distinto, línguas. un poquito en lenguas. Todos Vamos a orar en lenguas. Orando em línguas por todas as universidades representadas aqui. Orando por todas las universidades representadas acá. Professores, funcionários. Profesores, maestros, funcionarios, Pessoas que têm resistido ao Evangelho. personas que han resistido al Evangelio, Pessoas que têm resistido a você. personas que han resistido a vos. Aquele professor bem ruim que tem sido bem carrasco com você. Aquel profesor bien malo que ha sido un carrasco con vos. Ora, começa a orar aí. Se você, Empieza a orar ahí. se você ainda não ora em línguas, ore em em espanhol. Si vos no orar en lenguas, ora en español. Sura brama ganshiri brebe cerebrano voro xerereza.
Yere brandi gisere brama manzoro vosso toto toro boshororose. Rani gesere babaneva. Yabra bambangan soro brobo bosoro vangiririte. Ye brama gansoro brashiririte. O rabakan soro brani vashiririte gene bane baragoya. O ramasururu shiriri cerebrana nanso. Era bramba gishiri brano nosso. Era mangura. Ira mangura. Ira mangura. Ira maragura. Ora mamama sururusa. Muitas vezes aquela agressividade Muchas veces aquella agresividad só está revelando a dor deles. solo está revelando el dolor de él. Oh Senhor, Oh Señor, em Maninga, Jesus morreu por eles também. Jesús ha muerto por él también. Enganou-se, Fagnamana. Nós falamos libertação, Senhor. Nosotros hablamos liberación, Señor. Como Paulo teve sua experiência na rua de Damasco, Como Senhor. Pablo ha tenido su experiencia en la calle de Damasco, Señor. Aquelas escamas caindo em nome de Jesus. Aquellas escamas cayendo en nombre de Jesús. Oh, Nivararás, o teu amor, Senhor, sendo manifesto. Oh Señor, su amor siendo manifestado. Pai, nós te pedimos por oportunidade. Nosotros pedimos por oportunidades, Para Señor. cada estudante aqui. Para cada estudiante acá. Oportunidades para falar. Oportunidades para hablar. Ungidos pelo teu Espírito. Ungidos por tu Espíritu. O Senhor revelando coisas. El Señor revelando cosas. Pai, os dons de cura operando através desses estudantes. Los dones de sanidad operando a través de esos estudiantes. E professores sendo curados pelo poder de Deus. Y los maestros siendo sanos por el poder de Dios. Sendo inundados pelo teu amor, Senhor. Siendo inundados por tu amor, Sendo Señor. inundados pela tua bondade, Pai. Siendo inundados por tu voluntad, Padre. Oh, porque a tua bondade, Senhor, é que guia o homem ao arrependimento. Porque es tu bondad que guía el hombre hacia el arrepentimiento. Sim, Pai. Sí, Padre. Kinevorobo xereresa. Yeremani gerevararas. Shine Brahma, mas e não somente nas universidades, eu oro pelas escolas também. No solamente en las universidades, pero en las escuelas también. Os adolescentes dessa igreja, os jovens dessas igrejas. Los adolescentes de esa iglesia, los Crianças. jóvenes de esa iglesia, los niños, Orando por professores. orando por los profesores, Orando por outros estudantes. orando por otros estudiantes. Ousadia. De nuevo, Em nome de Jesus. en nombre de Jesús, Guiados pelo teu Espírito. guiados por tu Espíritu, Precisos no Espírito. precisos en el Espíritu. Dinvangan sopraneneia. Bridevaro. Vrando do serere sarababanho. Yere mamaganso. Franto duri bran siririche. Crine vrando do sereriche livrazo. Ye mamana maraganzororote. Ora mamamassa. Avivamento, Senhor. Avivamiento, Señor. nas universidades, Avivamiento en las escolas. universidades, en las Oh, em escuelas. todo o sistema educacional dessa Todo el nação. sistema educacional de esta Todo o sistema nación. educacional. Avivamento. Avivamento. Bande vagrando dulce beira. Brando vuruguce vanigacho. Yabra bangan sororô xerere sororô siririssa. Usi babandi garegan xiririri siribrama manso. Yama manzururu xiribridi de siricana nanso ducha. Sura nossa. Alguns serão ganhos através de argumentos. Algunos serán ganados con argumentos. Né? Nós temos a apologética, Nosotros tenemos la apologética, mas nem todos serão ganhos dessa forma. pero no todos serán ganados de esta manera. O poder de Deus El poder de Dios manifesta. manifestado.
Fala o nome desses professores, fala o nome dessas pessoas que você Habla lembrou. el nombre de esas Proclama, personas, de fala con esos su profesores. Proclama. Salvos, Salmos. rendidos. Rendidos. Que a influência do Espírito Santo seja maior que a influência dos demônios. Que las influencias del Espíritu Santo sea más grande que los demonios. Existe uma influência espiritual. Existe una influencia espiritual. Gente, intercessão é algo, pode ser algo contínuo. Gente, la intercesión puede ser algo continuo. Existem intercessões que você já finda ali e você sabe, está feito. Hay intercesiones que uno hace, sabe que ya se terminó, ahí está hecho. Mas existem intercessões contínuas. Pero existen intercesiones continuas. Você recebe o tom de alegria naquele momento, mas outro momento virá para interceder por essas situações. Vos por essas recibís pessoas. el contentamiento que cerró por ahí, pero puede venir otra vez la intercesión acerca de estas personas. É necessário perseverança. Es necesario perseverancia. É um se dar para o outro. Es un darse por el otro. Isso é serviço Ese es servicio ao outro. al otro. Pessoas podem não estar vendo, mas isso não importa. Las personas pueden no estar mirando, pero eso no importa. Talvez você não seja aquele que vai dar a palavra de salvação e aquela pessoa receber, mas isso não importa. Puede ser que no sea vos que dé la palabra de salvación hacia aquella persona, pero no importa. Precisamos colocar esses trilhos. Necesitamos poner esos rieles. Não podemos ser imediatos. No podemos ser inmediatos. A geração micro-ondas, né? La generación microondas. Fast food. Fast food. Não tem oração fast food. No hay oración fast food. Frano nungun sirimama ningaraganenese. Janererano. Shere mama mama. Ya mama mama mama. Shure vavaraga sururuso. Ya mandidere barabadure vaga sururuso. Shana brama mama mama. Shineka nega mama mama. Ya mage, ya vaga. Fanuse, fanuse, fanuse. Fanuso rogorogo shiririnse. Sinegano borugururu shirivana garega siririnse. Yamagi mama mama ligere frasororose. Oh mani sereva barambadu buru. Oh ravava shiririsa. Eu quero sugerir algo para vocês, estudantes. Yo quiero hacer una sugerencia hacia ustedes, estudiantes. Seja você ou de escola ou de universidade. De escuela o de universidad. Eu não vou dizer um tempo, mas dedica um tempo todo dia. Yo no voy a decir el tiempo, pero dedica un tiempo todos los días. 5 minutos, 5 10 minutos, 10 minutos. E se a coisa flui mais, só deixa. Si fluye más, deja. Para você orar em línguas sobre os seus professores e todos os incrédulos da instituição onde você estuda. Para que ores acerca de los profesores y de las personas incrédulas de este instituto. Você pode fazer isso? Orar en lenguas. Eu não estou querendo que você se comprometa com uma coisa que não seja factível, que não dê para você fazer. Yo no quiero que haga un compromiso con una cosa que no puedas hacer. Mas você pode começar com 5 minutos. Pero puedes empezar con 5 minutos. Pai, Padre, estou orando aqui por todos os incrédulos da minha universidade. estoy orando por todos aquellos que no creen en mi universidad. Ora só em línguas. Ora solo en lenguas. Se o Espírito Santo trazer algum versículo, fala. Si el Espíritu Santo trae algún versículo, háblalo. Mas às vezes é melhor
ficar em línguas sobre as coisas que você não conhece. Pero a veces es mejor quedarse solo en lenguas por cosas que no conoces, Para não atrapalhar a Deus. para no estorbar a Dios. Amém? Você vai fazer isso? ¿Vas a hacer eso? Vocês vão ver a diferença. Van a ver la diferencia. Vocês vão ver um rompimento. Ustedes van a ver el rompimiento. Se vocês continuarem a fazer o que já estava fazendo, nada vai mudar. Si ustedes siguen haciendo la misma cosa que estaban haciendo, nada va a cambiar. Se você já estava fazendo isso, faz mais. Se estava fazendo 10 minutos, faz 20, 30. Si estaba haciendo eso antes y hacía 10 minutos, hagan 20. Siga haciendo. Amém? Amén. E vocês vão contar pra gente os resultados. Y ustedes van a contar hacia nosotros los testimonios. A próxima vez que a gente vier pra cá. La próxima vez que vengamos hacia acá. Amém? Amén. Eu sei que a gente podia continuar, sabe? Tem mais alguma coisa? Sé que podríamos seguir. Simon, ¿tienes algo? Podemos sentar só um pouquinho. Podemos tomar un asiento un poquito. A gente tem muita coisa no nosso coração para compartilhar Nosotros tenemos muchas cosas en nuestro corazón para compartir con ustedes sobre esse assunto, sobre este tema. mas desde o início eu estava olhando Pero desde el principio yo estaba mirando para os hexágonos. para estos hexágonos. O pastor estava mostrando Y el hoje. pastor Emi estaba mostrando hoy. E o hexágono significa algo para nós no centro de oração. Y el hexágono significa algo para nosotros en el centro de oración. 6 pessoas no máximo 6 personas en lo máximo para orar em cada equipe, para orar por cada equipo, para ajudar nessa intimidade, a conexão. para ayudar en la intimidad y en la conexión. Mas também tem outra coisa. Pero también hay otra cosa. É a figura das abelhas. Es la figura de las abejas. Eu quero terminar com a colmeia. Yo quiero terminar con la colmena. Na colmeia, La as colmena. abelhas En la colmena las abejas vão fazendo várias tarefas. van haciendo varias tareas. Tem as abelhas que saem da colmeia, Existen las abejas que salen de la colmena, viajando, viajando, trabalhando, trabajando, voltando para a colmeia. regresando a la colmena. Mas tem abelhas que ficam somente na abertura da colmeia. Pero hay abejas que solamente se quedan en la puerta de la colmena. Muito interessante. Es muy interesante. Com qual função? ¿Con qué función? Eles ficam abanando, Ellas quedan ahí batendo abanando, as asas, golpeando sus alas, olhando para aquele trabalho. mirando aquel trabajo. Não dá para ver uma abelha só. No se puede ver una sola abeja. Parece nevoeiro, Parece un revuelto de abejas. porque eles estão. Porque ellas están ahí golpeando sus alas. Uma vez a gente compartilhou Una vez nosotros compartimos essa figura esta figura no MVV, Ministério Verbo da Vida, en na el, base. en el Ministerio Verbo de Vida, allá en la base. E uma mulher falou com a gente. Y una mujer habló con nosotros. Minha mãe sempre falava Mi madre siempre hablaba sobre o som dessas abelhas. sobre el sonido de estas abejas, Batendo as asas. golpeando sus alas. E a gente fala assim no interior. Y nosotros hablamos así allá en el interior del país. As abelhas estão rezando. Las abejas están rezando. Mas funciona como? Pero ¿cómo funciona? Funciona assim. Funciona así. Eles estão sugando todo o ar estagnado Ellas da están colmeia. succionando todo el aire que está ahí en la colmena, estagnado, E colocando para fora. y poniéndolo afuera. E através desse processo também no mesmo momento eles estão Es a través de este proceso que en el mismo momento ellas están circulando o ar fresco. circulando el aire fresco. A entrada En la entrada do ar fresco es la entrada del aire fresco para trazer vida para traer vida dentro da colmeia. adentro de la colmena. E alguém, mulher de oração, Y alguien, una mujer de oración, ela estava dizendo: ella decía,
A oração coletiva funciona La assim. oración colectiva funciona así. Na igreja, En la iglesia, as nossas orações nuestras oraciones vão funcionar assim. van a funcionar así. A colmeia, La colmena, coletivo, lo colectivo, a gente orando juntos. nosotros todos orando juntos, Vamos tirar vamos a sacar qualquer ar estagnado cualquier aire que está ahí estancado e vamos circular o novo. y vamos a fresco. circular un aire nuevo y fresco. Jaja. Voltando Regresando para o hexágono. para el hexágono, Estávamos mostrando o projeto do centro de oração estábamos mostrando el proyecto del centro de oración para casal para una pareja. se preparando para fazer missões na Angola. Una pareja que se estaba preparando para hacer misiones en Angola. Eles estão fazendo agora. Ellos ya están allá haciendo eso ahora. E ele trabalhava Y ellos trabajaban nessa área de cirurgia de coração. en esta área de cirugía de corazón. Exatamente essa parte. Exactamente esta parte. E a gente compartilhou, como a Adriana compartilhou com vocês, Y nosotros compartimos con ellos como Adriana compartió con ustedes. sobre oração como desentupidor das Sobre artérias. oración como un destapar de las abejas, de las arterias. E depois ele falou, eu preciso falar com vocês. Y después él habló, necesito hablar con ustedes. A gente usa hoje em dia Nosotros utilizamos hoy en día tipo de stent para deixar a artéria aberta. un tipo de stent para dejar abierta la arteria. No formato En la forma del hexágono. Então, podemos dizer, a oração coletiva Entonces na podemos igreja, decir que la oración colectiva en la as iglesia, abelhas, las abejas, vocês entendem? ¿me están entendiendo? Rezando junto. Rezando juntas. Isso vai funcionar. Esto va a funcionar. A colmeia da oração coletiva. La colmena de la oración en colectividad. As abelhas trabalhando juntas. Las abejas trabajando juntas. Isso vai Esto va trazer refrigério. a traer un refrigerio. Eu não estou dizendo que vocês não estão fazendo. Yo no estoy diciendo que ustedes no lo están haciendo. Somente quero estimular Solamente vocês quiero para estimularlos entrar mais. para entrar un poco más. Entrar mais. Entrar un poco más. Entrar mais. Entrar un poco más. O que o Senhor quer fazer ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer através de vocês? a través de ustedes? Isso vai acontecer Esto va a suceder como fruto das orações como un fruto de las oraciones proféticas. Não é por acaso No es de la nada que essa igreja tem essa veia profética, que esta iglesia tiene esta vena profética, dando essa atenção ao dando la profético. atención a lo profético. Mas nessa noite queremos estimular Pero vocês, esta noche motivar queremos vocês estimularlos para entrar mais profundo para ir más profundo na oração en la oración profética. profética. Muito divertido. Es muy divertido. Mais uma coisa, esqueci de dar para vocês Pero una durante cosa a olvidé conferência, de darles a ustedes durante la conferencia. o resultado El resultado daquela palavra neve. de aquella palabra nieve. Para vocês que não estavam na conferência, Para ustedes que no estaban en la conferencia, eu falei sobre como o Espírito Santo vai nos yo dar hablé cómo el Espíritu Santo nos va a dar profeticamente proféticamente palavras. palabras. Às vezes somente uma palavra Muchas veces solo una palabra parece nada, parece nada, mas significa algo. pero significa algo. Eu estava dizendo Y yo na estaba conferência, diciendo en la conferencia, durante horário de oração, durante un momento de oración, depois de 10, 15 minutos después de de orar em 10, 15 línguas, minutos de orar en lenguas, a gente parou para conferir nosotros detuvímonos para hablar, para confirmar entre nosotros, saber quem tem algo para saber que si alguien tenía alguna cosa no coletivo. en lo colectivo, Quem tem algo? ¿quién tiene algo? Ninguém. Nadie, ninguém. nadie, Silêncio, nadie, todos en silêncio. silencio, silencio. Olhei para essa irmã Miré a esta hermana e ela falou:
eu só tenho uma palavra. Y ella me neve. dijo, yo solamente tengo una palabra, nieve. Então vamos orar em línguas. Entonces vamos a orar en em cima lenguas dessa palavra. arriba de esta palabra. A gente ora. Y nosotros empezamos. Loucura pra mente, né? Es una locura para la mente, Mas muito divertido, pero muy gente. divertido. É uma aventura Es com o una Espírito aventura Santo. con el Espíritu Santo. Depois de tempo, Después de un tiempo, eu falei, yo dije, esperen, você tem mais? ¿vos tenés algo más? A mesma pessoa com a palavra neve. Y la ela misma falou, persona con la palabra nieve dijo, eu tô vendo uma mulher. yo na estoy neve. viendo una mujer en la nieve, Uma situação una de situación perigo. de peligro. E a gente entrou. Y nosotros entramos, Concluindo o horário, concluyendo, a gente falou. nosotros dijimos, Então vamos para casa e vamos continuar vamos a orando. la casa y vamos a continuar orando. Depois de 2 dias, Después de 2 días, ela estava pensando. ella se quedó pensando, E aquela mulher na neve? ¿qué es aquella mujer en la nieve? E o Senhor dirigiu ela Y el Señor la direccionó para o jornal online. para el periódico online. E ela leu Y ella leyó sobre mulher sobre una mujer na Escócia, en Escocia, numa montanha, en una montaña, numa situação de en perigo. una situación de peligro. E a equipe Y su equipo que salvou ela, que la salvó, resgatou que la ela, rescató, e o companheiro dela, y su compañero de ella, no meio de uma tempestade en de medio de neve. una tormenta de nieve. E a equipe falou: Y el equipo dijo, a gente não sabe como nosotros a gente no sabemos conseguiu esse cómo resgate. logramos este rescate. Estávamos operando além Nosotros dos estábamos limites trabajando más allá de los límites, das nossas possibilidades. más allá de nuestras posibilidades. Ventos tão fortes. Vientos muy fuertes, Uma tempestade tão grande. una tormenta tan grande. Mas a gente conseguiu Pero resgatar nosotros essa logramos mulher. rescatarla a esta mujer. Orações proféticas. Oraciones proféticas. A gente vai viajar para o outro lado. do Nosotros mundo. vamos a viajar al otro lado del A mundo. gente vai mexer com coisas Nosotros aqui em vamos a casa, mover con cosas acá en casa. Mas o Senhor vai Pero el Señor va salvar a pessoas. salvar personas, Resgatar pessoas. rescatar personas. Ele vai mudar destinos. Él va a cambiar destinos através das nossas a través de orações. nuestras oraciones. Existe Existe uma aventura una na aventura oração, en la oración, na oração profética. en la oración profética. E a igreja no mundo Y inteiro la iglesia en todo el mundo está entrando está mais entrando e más y más y más, mais e mais más y más nessa parte, en esta parte, parte boa en la parte buena de oração. de oración profética. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Quem quer fazer parte ¿Quién disso? quiere ser parte de esto, Dessa aventura? de esta aventura? Vamos entrar, vamos Vamos a mergulhar. entrar, vamos a sumergirnos. Vamos. Vamos. Existe muito mais. Existe mucho más. Vamos ficar de pé. Vamos a ponernos de pie. Obrigado, gente, pela paciência. Gracias, gente, por su paciencia. Sabemos que estamos extrapolando, né? Sabemos que estamos estrangulando, ultrapasando, perdón, o tempo. ultrapasando el tiempo. Mas, Senhor, Pero Señor, queremos dizer nessa noite, queremos decirte en esta noche, temos desejo tenemos un deseo de te conhecer de melhor, conocerte mejor, de andar contigo, de caminar contigo, de conhecer o teu coração, de conocer tu corazón de uma forma mais profunda, de una manera más profunda, de ouvir de oír a batida do teu coração, el golpe, las batidas de tu corazón, de ouvir de oír as coisas que o Senhor quer compartilhar las cosas que el Señor quiere compartir nesse lugar, en este lugar de intimidade, de intimidad, como o corpo de Cristo, como cuerpo de Cristo, como igreja, como iglesia e pessoalmente. y personalmente. Senhor, nessa noite, Señor, en esta noche estamos nos disponibilizando. nos estamos poniendo disponibles. O Senhor pode nos incomodar. El Señor puede molestarnos, incomodarnos, Interromper interrumpir, a nossa agenda. interrumpir nuestra agenda, Porque queremos. porque queremos Queremos fluir mais. fluir más
no profético, en lo profético, através das nossas orações. a través de nuestras oraciones. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Amém. Amén. Amém. Amén. Amém. Amén. Quem vai? ¿Quién va? Aleluia. Glória a Deus. Quantos foram bendecidos nesta noite? Deus é maravilhoso. Pode sentar rapidamente aí. Já vamos a terminar. Pero antes de hacer, eu queria hacer uma consideração, não? Algumas coisas. Eu, como dije a ustedes, eu generei muita expectativa por este tempo, por todo o que sabia que o Senhor ia fazer. E eu estou plenamente convencido de que Deus hizo infinitamente mais achar de lo que havia pedido, pensado e imaginado. Quantos dão testemunho comigo nisto? Amém? Aí um antes e um depois. Eu não sabia, nem sequer havia compartilhado com eles sobre isto de la colmena acá. Verdadeiramente não falamos sobre este tema em nenhum momento aí de la comunhão. E me recuerdo que quando Deus me inspirou a fazer isto acá, os que estiveram comigo viu o trabalho que deu, mas eu estava seguro de que não era simplesmente algo para decorar a igreja. Algo para simplesmente, vocês sabem, me gusta cada tanto fazer uma reforma aqui, outra coisa já, e cambiando, coisa de pastor, não? Pero eu sabia que havia um propósito específico nisso, porque verdadeiramente havia sido inspirado por Deus para ser. E agora, escutando-los falar sobre isto, do propósito, do que significa o hexágono para o que Deus estava sendo achar, me hizo recordar o Espírito Santo, e coisa que, mira, passou em minha cabeça. Eu me graduei de Rema no ano 2004, já há quase 20 anos que sou graduado de Rema, e para os que não sabem, a última matéria de Rema, os alunos ministram a palavra, não? Os del segundo ano já estão aí em oração profética por sua ministração, pero em minha ministração, quando eu me graduei, eu estive falando sobre caminhar em amor. E a referência, eu fiz como uma parábola, fui inspirado por el Espírito para poder falar sobre isto e puse minha ministração basada no exemplo da colmena de las abejas. Ministrei sobre isto e os que me conheciam, que cresceram comigo, ou que me viram na igreja, a partir daquele entonces me passava e me chamava de hermano abeja. e quedou esta marca. Pero depois, com o tempo, sabes que eu mesmo me fui como que olvidando-me daquele tempo. E era ele, Senhor, falando comigo, porque foi muito pontual. Eu, como todo aluno de Rema, nós outros desde a primeira matéria já pensamos que sabemos qual é o tema da ministração que vamos atender, não? E eu preparei várias, e naquele dia o Senhor cambiou a ministração aí ao momento e me trajo este exemplo de las abejas. E hoje o Senhor me está recordando sobre este propósito, sobre este aire fresco que Deus ele quer soplar em nossas vidas, en esta casa, en nuestra iglesia. Queridos, vienen tiempos de aires frescos para este lugar. Vienen tiempos de buenos vientos del Señor. Y Dios Él preparó este ambiente, preparó este tiempo para que nosotros sepamos como abrir las velas. Como nós outros seamos guiados por el Espírito em oração. Eu estou com a expectativa de coisas extraordinárias que nós outros vamos a viver de agora em adelante, guiados por el Espírito, movidos por el Espírito, perceptivos com respeito às coisas que vendrão. Amém? Genera expectativa neste tempo e não solamente guarda a informação, pero pratica a palavra de Deus, queridos, e nós outros vamos a ver resultados extraordinários em nossas vidas. Alguém pode dizer amém? Aleluia, glória a Deus. Como não agradecer ao Senhor por este tempo, não? Muitas graças, Simon e Adriana. Como fomos bendecidos, não? Como é maravilhoso ver a profetas tão humildes, tão acessíveis, tão amorosos, verdade? De ver em carne viva que não hace falta ser uma águila solitária, amém? Pero que fomos chamados para volar juntos, amém, queridos? Muitas graças por todo o que han sembrado em esta nação, em nossas vidas, em esta igreja, e queremos honrar a Deus por la vida de ustedes, amém? Muitas graças. A Bíblia nos ensina, queridos, em Gálatas capítulo 6, versículo 6, que aquele que é ensinado em la palavra
haga partícipe de toda coisa buena com aquele que lhe trajo la instrução. Amém? Nós outros fuimos tocados, banhados, bendecidos por la unción y el don de Dios que opera en la vida de ellos, y la palabra de Dios nos enseña. Si vos reconociste que de Dios ha sido enseñado por medio de hombres, haga partícipe con estos hombres las cosas buenas que Dios tiene para tu vida. Acá en nuestra iglesia tenemos una buena costumbre de honrar a la vida de aquellos hombres y mujeres que vienen de parte de Dios para enseñarnos en la palabra. Y nosotros vamos a hacer esto en esta noche. Amén. Los diáconos van a pasar el alfolí, la cajita, y vos de su coração. Não estamos pagando por el dom, não estamos comprando a nada, queremos simplesmente honrar a vida de ellos, amém, que han dejado su casa, su vida para venir a sembrar em nossas vidas nesta noite. Agarre aí lo mejor de tu coração. A Bíblia nos ensina que al dar, dê com alegria, conforme hayas propuesto em seu próprio coração. E todo o que vai ser recaudado agora vai direcionado diretamente à vida e ao ministério de ellos. Queridos, quando hacemos isto, estamos tocando em seu ministério, bendicindo-los. Já pensaste em mais de 50 países que sua semilla vai poder tocar, amém? E tantos outros que Deus nos vai levar todavia. Queremos ser partícipes com o dom de Deus que está sobre a vida de ellos. Amém? Vamos honrar ao Senhor, vamos orar por estas ofrendas que vão direcionadas ao ministério de ellos. Amém? E vós vamos poder dar com alegria. Padre amado, te damos graças em nome de Jesus por todo o que o Senhor está haciendo já isso e aún hará. Padre, por meio de Simon, de Adriana, Padre, reconhecemos tu unção e tu graça operando e fluindo sobre a vida de ellos. Graças por todo o que o Senhor impartiu em nossas vidas. Por meio de ellos, Padre, declaramos la tierra fértil que son, Senhor, que la semilla brotará, crescerá, germinará e dará fruto para a glória de tu nome. Em el nome de Jesus. Amém. Vamos a dar com alegria. Existe un favor que me acompaña todo el día. Por donde paso yo atraigo todo lo que yo necesito. Existe un favor que abre portal imposible y trae respuestas de lugares de donde no me imagino. Pisaré en tierras que nadie jamás pisó, llegaré en tierras que nadie jamás llegó, a causa del favor de Dios. Yo soy bendecido al salir, bendecido al entrar y por donde vaya. Bendecido yo soy, bendecido al salir, bendecido al entrar y por donde vaya. Aleluia. Deus é bueno. Amém. Mira, queridos, antes de liberar ustedes, Simon, ele é escritor deste livro. Acá é muito significativo para nós outros porque habla de Ushuaia hasta los confines de la tierra. Amém. É um livro que habla sobre missões, é inspirador. Eu já lo leí, já fui muito bendecido por ele, por este livro. Então, ele vai estar acá juntamente com a Adriana, achar em nosso Verbo Shop. Vocês podem passar a achar, adquirir este livro e ele vai autografiar
para ustedes, sacaram uma foto e trajeron pouquíssimas unidades, pero se vos querés, vá achar, amém, e tenha este recuerdo, te vai inspirar a respeito deste tema, ok? Então, terminando o culto acá, eles estarão achar em Verbo Shop, vão estar autografiando, sacando uma foto, tendo um tempo juntos, vai ser pero muy bueno, amém? Então, antes de terminar, onde estão nossos visitantes de primeira vez? É sua primeira vez acá com nós outros. Queremos recebê-los aí rapidamente em nossa sala VIP, tá bem? Nossa sala VIP vai estar achar e queremos cantar para vocês. Mientras cantamos, poderá sair com suas pertenências, acompanhar achar quem vai estar guiando-los aí, nosso irmão Felipe e Carol. Vão estar levando vocês a achar nossa sala VIP, tá bem? Pode levantar em seu lugar os visitantes de primeira vez e a igreja vai cantar para vocês. Siéntate a mi mesa hoy, sea invitado de honor, bienvenidos al hogar, descansa tu corazón, disfruta de un buen café, al ritmo de esta canción, ven y gózate con el rey, la vida tiene color, mi casa es tu casa, todo lo que tengo es tuyo, en Verbo de Vida nosotros cantamos alegres como en los cielos. La vida es una fiesta, queremos que todos vengan, porque Cristo te ama, renueva tu alma, pero ya tú lo sabes. Oh, 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 oh. Oh, yes. Mira, el próximo miércoles a las 20 horas tendremos la continuación de nuestra série Julio Profético. Venga, vai ser poderoso lo que Deus vai continuar haciendo acá, amém? Então, não te lo puedes perder. E para ir a casa com pança cheia, coração contento, temos hoje nosso Verbo Gourmet, plato, pero solamente podemos desfrutar deste plato nas noites de Navidad, pero Deus já preparou para que pudiéramos desfrutar antes. Temos cerdo a la barbacoa, amém? Este está hecho, está ungido, fui yo quien lo hice. Sí, está bien hecho. Si no está bien hecho, fue Gaby que me dio la mano a achar, amén. Pero pase a achar en nuestro Verbo Gourmet, está riquísimo, acompaña arroz y ensalada coleslaw, amén. Y cerdo a la barbacoa vai ser de chuparse los dedos, amém. Vamos ponernos de pé. Eu vou estar no pasillo, quero dar-te um abraço, quero declarar uma semana bendecida sobre sua vida, amém? E vai ser um tempo poderoso de Deus. Padre amado, te damos graças, Senhor, por todo o que Ele, Senhor, hizo a lo largo de todo este fim de semana. Graças por haver nos traído em paz, em alegria, Senhor, em segurança. E assim regressaremos a nossos hogares para uma semana extraordinária, bendecida, cheia de graça e de favor. Em nome de Jesus, amém. Saúde quem está lá do tuyo. Boa semana. Tchau.